tudo bem, turma? Então hoje nós vamos iniciar uma matéria e a matéria é Pediatria e Neonatologia. Ah, que nome, né, Ive? A gente vai trabalhar hoje os conceitos, entender um pouquinho sobre pediatria, sobre essa neonatologia, e é uma matéria gostosa que a gente vai tá trabalhando um pouquinho mais, com um olhar um pouquinho mais próximo em relação à criança, ao recém-nascido, né, ao neonato, em relação à saúde, desenvolvimento e crescimento da criança, e também algumas complicações em relação ao nascimento, ao crescimento, tudo aquilo que a gente deve estar ali trabalhando para propiciar um crescimento adequado, né, à criança, ao neonato. Então é uma matéria muito interessante que a gente vai estar abordando alguns programas também, né, de amparo à criança, ao adolescente, dando essa pincelada e trazendo para vocês alguns cuidados específicos, né, da enfermagem também para com a criança, para o recém-nascido. E aí a gente vai caminhando na matéria nesse sentido. É uma matéria gostosa e que também teremos aulas de laboratório quando retornarmos. E é isso. Então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com esses conceitos para a gente se familiarizar e entender bem, tá? Então vamos lá. Então, já de cara a gente vê, né, uma fotinha muito gracinha de um bebezinho e a gente vai fazer essa introdução à enfermagem pediátrica. Vamos lá. O que seria então, gente, pediatria? Quando a gente escuta falar assim, pediatria, Ive, o que é pediatria? A gente pode entender então que pediatria é um ramo da medicina que vai se especializar, que vai tratar, que vai ter um olhar mais minucioso em relação ao quê? À saúde da criança, nas doenças específicas que acometem, né, e algumas doenças mais específicas, a forma com que ela acomete crianças e adolescentes. Essa especialidade, né, essa especialidade médica, ela vai atender esses pacientes, né, as crianças, desde o nascimento, né, então do momento do nascimento e podendo ir até a adolescência sem que tenha, gente, assim, um limite estabelecido, assim, pré-determinado. Ah, o pediatra só vai atender exatamente até 13 anos, 14 anos. Não, a adolescência vai dos 13 aos 18. E então o pediatra é capaz de estar atendendo, né, nessa idade também. Então, lembrando, pediatria é uma especialidade médica que vai tratar e vai cuidar e vai ter um olhar diferente para a saúde e para a doença voltado para as crianças. As crianças, então, esse tempo da criança, qual o tempo? Desde que a criança nasce até a adolescência, sem uma data pré-definida, sabe? Sem uma coisa muito assim, não pode, mas com bom senso. Quando a gente fala de neonatologia, a gente já vai trazer uma definição do seguinte: é um ramo da medicina também muito importante, porque aí já vai se dedicar principalmente aos cuidados do neonato. O que é o neonato? É aquela criancinha, daquele bebezinho recém-nascido. O neonato, ele é aquele bebezinho que acabou de nascer, então de 0 a 28 dias. Então a neonatologia vai ter esse olhar e esse cuidado, essa proteção maior em relação a esse recém-nascido, a esse neonato até 28 dias de vida. Porque a gente sabe que podem surgir sim algumas complicações pós-parto, algumas complicações que acometem o recém-nascido nesses primeiros dias, antes mesmo dele completar um mêsinho de vida. E a neonatologia vai trazer um cuidado especializado, aplicado principalmente para esse períodozinho da vida da criança, que é de recém-nascido, de neonato, tá? Então, é importante a neonatologia também, porque se necessário ter esse cuidado mais especializado ainda do que o do pediatra, né? Porque é bem
limitado ali nesses primeiros dias de vida, com características e situações bem propícias e características mesmo do recém-nascido, que pode acontecer de complicações, então tendo esse profissional, tendo essa área, com esse tipo de olhar, com esse tipo de especialização, tendo esse tipo de cuidado para com o recém-nascido, né, com o neonato, a gente já fica mais tranquilo. Por quê? Porque a criança tem mais chances de ter uma vida mais plena, mais segura, né, tendo uma possibilidade de um crescimento e desenvolvimento mais normal possível, mesmo se teve alguma complicação, mesmo se teve necessidade de ter o cuidado de um neonatologista específico, se precisou de ficar numa UTI neonatal, enfim, estão tendo bons profissionais. E a neonatologia, ela pode também ser exercida por pediatras, desde que especialistas, né, específicos em problemas, em questões típicas de crianças recém-nascidas, tá? E aí, falando da neonatologia ainda, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né? Porque o recém-nascido, ele precisa de ter uma supervisão muito de perto, de estar sempre ali fazendo verificação dos sinais vitais das primeiras horas de vida, vendo os reflexos. Então, com qualquer anormalidade que apareça, né, tem que ter essa sensibilidade do profissional para estar tratando e para estar o mais rápido possível, estar trazendo um cuidado, né, para esse neonato, se necessário, de estar fazendo alguma intervenção para que ele possa passar por essa situação da melhor maneira possível e ter uma vidinha normal, um crescimento e desenvolvimento normal. Então, um basicão aqui, pediatria, né? Vai estudar o crescimento e desenvolvimento da criança até a adolescência. Então, vai ter esse olhar, esse ramo da medicina, né? Que vai se especializar na saúde e na doença da criança até a adolescência dela. Então, vai dar uma assistência, um tratamento, prevenção. O pediatra faz tudo isso, né? Essas consultas de rotina, etc. Puericultura, a gente já fala que é até os 2 anos. É o nome que a gente dá a esse tratamento, a esse acompanhamento da criança até os 2 anos. Uma criança sadia, um acompanhamento do crescimento, tá? Um acompanhamento que se faz até no posto de saúde. Neonatologia é aquilo que a gente acabou de falar, que tem esse olhar mais especializado, com conhecimentos específicos, inclusive para recém-nascidos de 0 a 28 dias, né, neonatos. Essa perinatologia já vai estudar o nascimento em si e as ocorrências, que aí não vai ser só depois que o bebê nasceu e tem até 28 dias, como a neonatologia. Já vai estar estudando lá desde da pré-concepção, o pré-natal, depois o nascimento, tá? É algo mais complexo que a gente nem vai entrar muito, é só para vocês terem esse conceitozinho. Aí a classificação que eu tinha falado com vocês, ó, neonato, de 0 a 28 dias de nascido, é o termo que a gente designa a criança de 0 a 28 dias, ele é um neonato. Lactente, de 29 dias a 12 meses, então há 1 aninho. Infante, de 1 aos 3 aninhos. Pré-escolar, de 3 a 6 aninhos. Escolar, 7 a 11, 12 anos. Pré-adolescente, dos 10 aos 13 anos. E adolescente, dos 13 aos 18 anos. Então, essa classificação da criança, e é importante, às vezes, a gente está fazendo algum tipo de controle, prescrição que eu digo é evolução, saber os termos corretos para utilizar, para se dirigir, né, a criança de acordo com a idade dela, na evolução. Vou falar aqui rapidamente sobre o crescimento e desenvolvimento da criança, que nós vamos ver também durante a nossa matéria. Saber avaliar se o crescimento e desenvolvimento da criança está acontecendo de uma forma correta. Então, temos parâmetros para isso. Então, o crescimento, esses parâmetros, né, são instrumentos para a gente ter esse conhecimento da saúde da criança, né? E aí, o crescimento também a gente pode entender que é um processo que é dinâmico, ele não para de acontecer. Se acontecer uma interrupção no crescimento da criança, por exemplo, uma regressão, significa que ela está com algum problema.
tá? Então é um processo dinâmico que começa desde a concepção, então desde que o óvulozinho, né, o espermatozoide fertiliza o óvulo, só cresce, células se multiplicam, só há crescimento, então não para mais, tá? E termina na nossa morte. Por quê? Porque a gente se desenvolve, a gente cresce, né, há o crescimento e o desenvolvimento, e isso vai terminar na nossa morte. Então é um parâmetro e um critério que nós, enquanto profissionais da área da saúde, vamos ter de avaliar a criança o tempo todo, porque se tiver algum problema nessas áreas, a gente sabe que a criança está com algum problema. Então, assim, o que seria o crescimento, né? Você vai representar o desenvolvimento físico. Então, desenvolvimento físico mesmo, gente. Crescimento ósseo, desenvolvimento dos órgãos, de tudo, tá? Expressão da hiperplasia e hipertrofia celulares. Então, a criança vai tendo, né, esse crescimento, a gente está falando de anatomicamente falando. Peso, altura, células, órgãos, tecidos, cérebro, tudo isso é um indício, é um parâmetro de crescimento. Então, é coisa que eu posso ver a olho nu, tô vendo, tá? Eu faço uma ultrassom, tô vendo, tá maduro o órgão, pulmãozinho da criança tá crescendo, coraçãozinho, tá tudo dentro do tamanho normal que tem que ter. Aí depois que nasce, tá acompanhando uma altura, peso, estatura, desenvolvimento de tudo, cabelinho, órgão, mão, pés, movimentos. Aí o desenvolvimento já vai estar ligado a algumas habilidades, a questões cognitivas, tá? Eu tenho uma criança que consegue desenvolver algumas habilidades, algumas tarefas, algumas atividades. Ela consegue aprender, ela está conseguindo replicar, eu ensino, ela faz, ela consegue entender, né? Então o desenvolvimento é um pouquinho mais subjetivo do que o crescimento, mas os dois estão atrelados, porque não adianta nada também a gente avaliar só o crescimento, não, a criança, para a idade dela, está numa altura ok, num peso ok, né? Mas e o desenvolvimento? A capacidade cognitiva dela? Ela está conseguindo? Ela tá acompanhando a idade dela? Ah, não, ela está um pouquinho aquém, então também tem que ser avaliado. Então eu tenho que avaliar o crescimento e o desenvolvimento. Desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo. Isso tudo a gente vai estar acompanhando também. A gente vai ter parâmetros a serem avaliados para a gente ter como ter uma avaliação. Eu posso ter fatores determinantes, né, para o crescimento intrínseco, que são nossos, orgânicos, né, e ambientais, que são os extrínsecos, que vêm de fora. Então, a gente tem a hereditariedade, fatores intrínsecos, né, hereditariedade, que vem de dentro, né, óbvio, é dentro, intrínseco, orgânico. Então, é a genética dos pais, a raça, existem algumas questões que, dependendo da etnia, vêm com características fortes, por exemplo, anemia falciforme, em algumas crianças aparecem bem cedinho, e é muito característica da raça negra, como algumas outras situações, anormalidades, tá? O sexo da criança, o sistema neuroendócrino, tudo isso são fatores intrínsecos que, se tiverem em desordem, pode afetar, tá? Agora, de forma ambiental, tá? O crescimento, fator extrínseco, a dieta, a alimentação, né? A interação que a criança vai ter dentro da família, a estrutura familiar, as condições em que a criança está vivendo, né? A casa, como que é, o tipo de estrutura que a criança tem. Então, tudo isso eu vou trazer como fatores extrínsecos. E isso daí, gente, a gente vai trabalhar depois com mais detalhes. E eu vou ficando por aqui. E é uma boa introdução da matéria e até a semana que vem. Um abraço.